Relatos Sobrenatural. Meu povo, e hoje a gente tá aqui nessa casa abandonada para gravar esse vídeo para vocês, meu povo. Esse vídeo no tempo de quaresma. Será que no tempo que a gente vai aqui contando essa história, será que vai aparecer alguma coisa? É bem possível, viu? Tomara que apareça. A gente tá aqui nessa casa abandonada. Eu vou mandar ele fazer um videozinho mostrando. Pra depois vai colocar aí para vocês verem como essa casa é abandonada. No meio do nada, a gente tá aqui. Do lado só é mato. Mas vamos lá para os relatos de quaresma que eu quero contar hoje. Hoje eu tenho 2 relatos para contar. Tem algum para contar? Tenho. Só lembrando que essa é a continuação da série lá, né? Que é o Relatos de Quaresma. Isso. Aproveitando que a gente está no tempo de Quaresma, onde simbolicamente, né? Ou realmente o mundo espiritual está mais aberto, mais sensível, né? Então pode começar o seu relato. Meu povo, o primeiro relato que eu vou contar para vocês aconteceu no tempo de quaresma e aconteceu na quarta-feira cinza, aonde tudo começa, aonde a quaresma começa. Já é bastante conhecido. Meu povo, é o seguinte. A gente morava em Pernambuco, em Garanhuns. Todo mundo da minha família morava lá. Nessa casa morava meu avô, minha avó e todos os filhos da minha avó, que eram todos pequenos, todos mais novinhos, pequenos, todos crianças. E essa casa, ela tinha alguma coisa dentro dessa casa, que quando chegava no tempo de quaresma, essa casa ela parecia mais um lugar assombrado, tenebroso, mas um lugar no meio do nada, do que uma casa cheia de alegria. Porque no tempo de quaresma, teve um certo dia que meu avô, ele pediu, né, para minha avó dar um dinheiro para ele, que ele ia no mercado comprar alguma coisa no mercado, ele ia comprar. Só que minha avó deu o dinheiro, tudo bem, já era de noite, já era tarde da noite, e quem mora no interior sabe que é aberto, né? Mas tudo aberto lá ainda, fica aberto até tarde da noite. Mas meu avô foi. Só que meu avô demorou a voltar. Meu avô saiu 6h30 da noite, nesse horário por aí, e demorou a voltar. Eu chegar em casa era mais de 11 horas da noite. E eu me lembro que tudo, detalhe que ela me contou de tudo. Ela me lembra que ela começou a contar para mim, para minha mãe, que nesse dia que meu avô saiu, eles trancaram a casa, ficaram todos dentro de casa, né? A minha avó com os filhos dela, tudo dentro da casa trancado, porque naquele tempo, quaresma em interior era perigo, e até hoje é perigo. Quem mora no interior sabe do que eu estou falando. E ela fechou as portas, colocou os meninos lá e esperou meu avô chegar. Pronto, deu 8 horas, deu 9, nada, meu avô chegar. Pronto, do nada ela começou a ouvir passos arrodeando a casa. Passos, passos. Agora aquela pisada, como se fosse pisada de cavalo e não pisada de gente. Porque a gente sabe quando é diferenciar uma pisada de gente para uma pisada de animal. Como se fosse pisada de animal. E ela sem saber o que era, ela já estava ficando com medo, porque ela sabia que a quaresma estava começando. Ela levou os meninos para dentro de um quarto, entrou junto comigo para dentro de um quarto, trancou a porta. Pronto. Ela falou que nesse meio período que ela correu, pegou os meninos tudinho, colocou dentro de um quarto e se trancou. Ela falou que a porta de trás da casa caiu. Simplesmente caiu. Ela contou desse mesmo jeito. Caiu a porta e algo entrou dentro da, da casa pela cozinha, que foi a porta da cozinha, porque antigamente era cerca de arame. Entendeu? Não era um muro, era cerca de arame. Quem mora no interior sabe. E ela contou que algo começou a revirar tudo na cozinha, derrubar a panela, a coisa, e de repente ela escutou a mesa que estava com o jantar, com as comidas já preparadas, virar. A mesa simplesmente virou. Essa coisa virou a mesa com tudo. E minha avó conta que essa coisa começou a dar uns
Umas fungadas, aquelas fungadas grossas, aquela voz saindo. Não posso explicar, uma voz meia. Não é uma pessoa falando, mas é uma fungada de bicho, entendeu? Mas a gente conhece quando é de um cavalo, de um bode, de um boi. A gente conhece, mas não é uma fungada de um animal conhecido, né? Aí minha avó começou a ligar para o meu avô naquele tempo, que eram celulares bem simples. E meu avô nada de atender, nada de atender. Pronto. E ela ficou. E essa coisa lá revirando, cozinha todinha. Depois parou, a zoada parou. Quando a zoada parou, minha avó esperou um pouquinho e abriu a porta. Quando ela abriu a porta do quarto, né, ela se deparou com a cozinha toda destruída. Com a cozinha, mesa virada de ponta cabeça, panela no chão, comida pelo chão. Só que a gente sabe que não era um animal. Um animal como um boi, vaca, cavalo, a gente sabe disso, que não era. E um cavalo não ia fazer aquilo, um boi não ia fazer aquilo. Entendeu? Vocês sabem. Qual a lógica? Qual é o animal que ia fazer aquilo? Pronto. E nesse mesmo tempo de quaresma, todo mundo lá relata que tem histórias do lobisomem, tantas outras histórias que rolam lá pelo Nordeste. E minha avó ficou bem apavorada pela cena que ela viu. E depois de algum tempo, meu avô chegou. Quando meu avô chegou em casa, ela contou tudo o que tinha acontecido e o meu avô simplesmente ficou incrédulo, porque uma hora antes tinha acontecido a mesma coisa na casa de uma outra pessoa que ficava na mesma estrada que eles moravam. Uma hora antes. Primeiro foi a casa da mulher e depois foi a casa da minha avó. Aí, realmente, será que era boi, vaca, cavalo? Não, meu povo. Não era. Era algo que estava além disso. Então, o que eu sempre falo, quaresma não é tempo de você ficar no meio da rua. Quaresma não é tempo de você querer brincar com o espírito. Quaresma não é tempo de você querer entrar dentro de um mato para poder fazer algo com a natureza ou mexer com o além. Porque com o além você vai encontrar muita coisa que você nunca vai querer bater de frente. E nunca na vida teria coragem de bater com aquilo de frente novamente. Porque tudo que acontece na quaresma, as pessoas julgam, algumas julgam como mentira, outros julgam como verdade. Mas a verdade é uma só. Cada um sabe o que vivenciou. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivenciei, a minha avó sabe, e todos que têm relato de quaresma sabem o que vivenciou. O povo, vou deixar vocês agora com a história do nosso amigo aqui, Kevin, e não esqueça, se inscreva no canal. Pessoal, a minha história, ela aconteceu comigo mesmo e foi algo que eu duvidei por muito tempo se foi real tudo aquilo, sabe? Porque a primeira coisa que eu costumava pensar era que essas coisas não eram real. Não. Será que parou? Tá gravando agora. É estranho. Meu povo, e a gente tava aqui gravando com esse celular aqui, que é o meu celular, de ótima qualidade. E ele tava contando a história dele, a história, né, de quaresma dele. Só que, do nada, eu olho pra porta e vejo uma mão toda, como eu falei instante? Pálida. Uma mão pálida ali na porta, para bem assim, rápido. E, meu povo, a gente tá no meio da mata, numa casa abandonada, não tem ninguém por perto, não tem nenhuma casa por perto. E quando ele falou de uma determinada religião, né, que é uma religião que ela é bastante conhecida, só que é uma religião que ela é escondida. Quem é dela é escondido, não fala abertamente que é, entendeu? Só fala que processa daquela fé com outra pessoa que faz parte da mesma religião que ela.
Assim que ele começou a contar, que ele falou o nome da religião, o que estava acontecendo e tudo, do nada o celular parou de gravar. E a gente achou que o celular estava gravando. Quando a gente foi olhar, o celular gravou só a parte do começo que ele se apresentou, que ele começou a falar. Mas na hora que eu vejo ali a mão, que ele fala o nome da religião, o que estava acontecendo, pronto, puf, o celular parou de carregar, parou Gravar. de gravar. O celular está aqui na minha mão, o celular não descarregou e do nada parou de gravar. Do nada. Sem explicação nenhuma. Povo, eu não sei o que aconteceu, né? Eu ia contar a história dele, eu ia contar a minha outra história, mas assim, já está sinistro demais, já está muito sinistro. O que eu vi ali na porta, assim, estou aterrorizado com o que eu vi ali. Então, eu contei a minha primeira história. Espero que vocês gostem da minha primeira história que eu contei da Quaresma. E a história que ele estava contando também aconteceu na Quaresma. Sim. E a gente está vivendo agora, né, nesse momento, dentro da Quaresma, a gente está na Quaresma. Então, eu peço a vocês, meu povo, que vocês me desculpem a gente, por favor. Não foi culpa da gente, o celular simplesmente parou de gravar. E ele trouxe essa câmera dele, que é uma câmera pequena, de um porte legal, dá para levar na bolsa, que não precisa levar na mão. Não é câmera das câmeras grandes, é uma câmera pequena, mas legal, que dá para levar na bolsa, qualquer canto, dentro do bolso, qualquer canto. O ruim é o áudio, que não sei se vai ficar legal, mas A enfim. gente realmente vai, o povo, enfim, a gente já está aqui aterrorizado, porque também a gente escutou também passos rondando essa casa abandonada, não foi? Passos rondando aqui essa casa abandonada, então a gente vai encerrar o vídeo por aqui, meu povo. Mas eu prometo para você, meu povo, prometo que eu vou em outro canto, lá na ilha, e vou gravar um vídeo lá contando 12 relatos de Quaresma que aconteceu com a mãe da minha avó. Enfim, quando ela estava tomando banho, foi lavar roupa. Naquele tempo eu fumava banho, né? Na água, no rio mesmo. Enfim. Mas eu vou contar essa história em outro vídeo, meu povo. Então eu prometo a vocês que eu vou contar. E eu prometo que vou levar ele. A gente Levar ele para poder ele contar a história que ele estava contando aqui hoje. Então, povo, me perdoe a gente. E é isso. Pois é, pessoal, a gente agradece a quem assistiu a gente até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, meu povo.